Em beira do mato, no Carerê Velho, se trabalhou com facão, enramagem e cipó, armando tipóias e latadas. Como que melhorou a experiência do tempo, adiando, esbarrou o vento rufado. Mas aquele trabalho nosso era acaricido, folgar não se pôde, nem para a palavra minha com Diadorim, que era de todo dia, conforme bem a lembro. Noitou, conforme fui dormir, recansado de falfa. Dormi por pouco, conforme foi, e que o meu espírito não queria, que, de repente, acordei. Madrugada de meia-noite, a lua já estava muito deduzida, o morro e o mato misturados. Relancei em volta todo o mundo dormindo. Só o chochorro mateiro que sai de debaixo dos silêncios e um de urutau muito triste e muito alto. Depois ouvi o uivado inteiro de um cão. Os companheiros todos dormindo, acordado só eu, alevantado de noite. Pesou por diante de meu coração. Devi àquele cão mal uivante? Ideia tristezinha que me veio, porque era que só eu tinha acordado 10 horas, tão antes de todos. Mas eu mesmo queria prosperar de olhos abertos, carecia. O que produzia era um aguentar até passar o arroxo no coração. Deus que me punia, que hora tem? Ou o demo pegou a rigatear? E entendi que podia escolher de largar aí do meu sentimento no rumo da tristeza ou da alegria. Longe, longe, até ao fim, como o sertão é grande. Arte que espiei arriba, levei os olhos. Aquelas estrelas sem cair. As Três Marias, o carretão, o cruzeiro, o rabo de tatu, o carreiro de São Tiago. Aquilo me criou desejos. Eu tinha de ficar acordado firme. Depois, daí, vi o escuro tapar de nuvens. Eu ia esperar, fazendo uma coisa ou outra, até o definitivo do amanhecer, para o sol de todos. Ao menos achei de tirar do todo da noite esse de fim canto de cantiga. Viola da solidão, quando vou pra dar batalha, convido
Deus ou demo no sertão. Amanheceu com chuva, mundo branco rajava, deu raio, deu trovão, e escorremos água, e tudo que se pensou se fez, foi em montes de lama. Diz o Senhor sim, assim é dia de véspera. Receio meu era só pela fuga de cavalos escapulissem. Eles sabem como Gerais é espaçoso, como no Gerais tem disso, que passando noite tão serena, desce de manhã o desabe de repente daquela chuva. Igual de feito que antes do meio-dia estiou, calibre que ventava, sol saído. E é ligeiro a gente vendo que essa areia seca seus estados. Medi horas, só o cruzo de meus cavaleiros, amontoados todos, enchendo e povoando o saco de campo, como abelhas na umburana. Surge o que sabiam, o que não sabiam. Eles estavam desinquietos em modos. E os vigieiros chegando, conforme voltavam da expiação, mesmo molhados, ensopados. Um disse: por longe não estando viajando para cá, só se com retardo. Aonde estava o Hermógenes? O céu botava mais nuvens. Daí outro: deles nada. E eu expedi ainda a outros que saíssem e fossem e vissem mais mestres, batessem aquelas beiradas de maior mundo, que modo que sensei do vazio do tempo em redor, e que eu entredisse: o sertão vem? Vinha. Trinquei os dentes, mordi mão de sina, porque era dia de antevéspera. Mire e veja, mas isso tão em pé, tão perto, ainda anuviava nos ocultos do futuro. Quem sabe o que essas pedras em redor estão aquecendo e que em uma hora vão transformar de dentro da dureza delas como pássaro nascido? Só vejo segredos, mas que o inimigo já estava aproximado, eu pressenti. Se sabe pela aperreação do corpo, como que se querendo ter mais olhos, e até no que é do arraigado do peito, nas cavas, nas tripas. O Hermógenes estava para remeter de rancor, se mexendo nos escuros. A guerra estava aprazada em batalha ali no Servelho. Mas meus homens, os troados brabos jagunços, por uma palavra minha desatribulados, agora ao ar que esperavam por mim. E aí foi quando veio o Suzarte, que desde depois do Tamanduatão tinha saído enviado até mais longe para espreitar e espiar, como o cachorro correndo os ventos. Chegou, parecia galopando num cavalo já morto. Esbarrou. O cavalo baio, como desmanchado, que arqueava triste as pernas dianteiras,
descansou tudo no chão, que da boca e das ventas jorrava sangue rebentado dos estômagos e dos peitos. Mas o Suzarte, que antes de ranger sela já tinha escapado os pés das estribeiras e pulado solerte no chão, tomou um átimo e relatou: eles estão... E para o resto, ele apontou com o dedo. O Hermógenes, mor maldito, ele vinha errado de mim. Os Hermógenes, eles davam arte de contornar da banda do norte às tantas. O Suzarte tinha avistado no dia antes o movimento dos vigias constaneiros e definido de remoto o corpo do bando, poeira dos 80. Era o Hermógenes. Contornava, feito gavião, vonge, como comigo não tinha nenhuma lei de combinação, e esse era o direito dele, de às avessas de guerra. Há um mal, o mal, mas o perigo de astúcia aquela hora mudava maior de lugar, porque eles podiam vir e sobrevir, ou menos retos, ou mesmo enquanto a gente parava ali oferecidos em cama de caça. Também eles dispunham de revirar de supeto no paredão por outra banda e arrebatar a mulher contra meus só 10 homens, fazer o que quisessem e para depois emendar em caminho para o Sererê Velho em nós com toda a retaguarda. Revesti isso num relance. Arvorei a minha chefia, meus jagunços esperavam a certa decisão. Aí eles nem me olhavam. Machimé, eu disse, resumi. Apre o que eu ia dizendo, no meio do som de minha voz, era o que o umbigo de minha ideia, aos ligeiros pouquinhos manso me ensinava, e era o traçado. Tanto que dei ordem, repartição de gente se carecia, determinei assim: metade, metade. Os com João Guaiá e João Conclis ficavam altos no Sererê Velho, cumprindo espera afoita. E chamei os outros, e Marcelino Pampa, de soto comando, rompemos para o paredão. Tudo se quatriou num pronto, no volver voltear dos cavalos, já um giro dava nos campos, já a gente se esquipava. E de Adorim, que vinha atrás de mim uns metros, quando virei o rosto, vi meu sorriso nos lábios dele. Íamos rediando resolutamente, dando as costas para o sol entrando. Dividi ideia da guerra que ia ser no brutalhau. Vindo a cavalo assim, era que eu pensava melhor nas menos margens. Do Sererê Velho até no paredão, 6 léguas, e eu tinha de deixar ao menos um homem em cada meia légua em estação, para em caso serem capazes de traspassar recado de tudo por tudo com a rapidez da guerra. Eu fiz, só ia sendo. Todo o resto que viesse, todo igual. E meus homens cumpriam capitalmente. A alegria do jagunço é o movimento galopado. Alegria! Eu disse. Ah, não. Eu não. O senhor, de repente, rebata essa palavra devolvida de volta para os portos da minha boca. Que foi o dito? Novas novidades. Conforme vínhamos a sério tocar, e já a bem uma légua do paredão se estava,
quando apareceu o Trigoso. Esse retornava de traquejar às beiras da Banda do Sul e estivesse jejum no virgem de toda a nossa ciência derradeira. Do Hermógenes nem nada sabia, pois, justo, mas queria por força relatar. Disse coisas sem proveito, disse carecia de impor no meu espírito rebuliço, de esfriar em mim o sangue nas veias. No Sás, uma veredinha 3 léguas abaixo, chefe, vaqueiro que achei que me disse remendando mensagem que é um homem chamado Abrão com uma moça bem arrumada que vem vindo beiradeando o rio e a traia deles trazem 2 burros cargueiros e condução de 2 camaradas. Ele falou e foi a coisa mais de repente na minha vida. Ô, Tacília, como tudo neste mundo podia ser e como a minha mente tinha logo puxado de arranco das palavras do Trigoso todo o verdadeiro significado. E terei comigo seu Abão, vigia se ele não traz consigo uma donzela formosíssima ou se traz em apenas desilusão. E o Trigoso disse, estava dizendo completo, ela era, ô Tacília, eu tinha de escutar outra vez. O Trigoso da verdade das coisas menos sabia. Eu imaginava. Ô Tacília, a vida dela ser tão adentro por me encontrar e me rever por minha causa, mas achava a guerraria de todos os jagunços deste mundo raivando nos Campos Gerais. Terríveis desordens em volta dela, longe saída de casa de seu pai, sem garantias nenhumas. Que proteção ia poder dar a ela esse seu Abão com 2 pobres camaradas perrengues, tudo tão malaventurado como se estavam? Engoli amargos, me rodeavam meus homens, o silêncio deles me entendia como bem cientes. Reperguntei, quem sabe, se assim paravam na beira do rio, se então não deviam de ter retrocedido o caminho, se encaminhando também para o paredão? Ah, que não, chefe. Vaqueiro me disse, de lá para lá iam indo, fugindo do perigo para o perigoso, e no paredão, mesmo dito, já não tem mais pessoas de sede. As famílias todas e os moradores camparam no pé desgarrados assim que o medo chegou lá. O medo é demais de grande. Mas o mundo foi rodando nas patas do meu cavalo, e já que um dia eu montei, agora sou cavaleiro. Laço firme, braço forte, num reino que não tem rei.
As famílias todas e os moradores camparam no pé, desgarrados assim que o medo chegou lá. O medo é demais de grande. Estremeci, mor. Eram as horas. Só de ouvirem falar no vago do paredão, meu povo afastava os cavalos, já querendo regalopar. Entendi, e mais entendi. Rodei mão na cara. Incerteza de chefe não tem poder de ser. Eu soubesse bem. Mas era eu ali, em sobre-governo, meus homens me esperando, e lá o Tarsília carecendo do meu amparo, e a guerra que podia dar de recomeçar na boca do momento ou antes. Que de mim? Que diversas honras diferentes homem tem, umas às outras contrárias. Na estreitura, sem tempo meu, eu podia desdeixar meus homens. E tinha de ir, não por bons e belos, mas minha Otacília vinha em hora tão despertencida, de todas a vez pior. Eu podia requerer amor. Me dê primavera. Vi tudo indeciso de mim, estarrecido, as pedras pretas no meio do capim, o campo esticado. Só fiz que no forte do sentir eu pudesse era este ameaço de reza. Me dê o meu só, e que é o que quero e quero. Ao demo ou ao Deus, Alá eu ia. Ô Tarsília, não era minha noiva que eu tinha de prezar como vinda minha mulher? Meio do mundo. Vai, e eu disse, lá ia, no voo e volto, e já mesmo. Se diz, era um pulo. Para revir e dar guerra, tempo havia de ter. Os outros fossem pro paredão, tocassem, já estava escurecendo. Só mais que, nesse propósito, muitos acharam de me acompanhar, alegando que a tal coisa como chefe eu carecia de não querer sozinho ir. Abanei cabeça e assim aceitei 2, a Laripe e o Quipes, companhia que me bastava. Eu não ia desarrumar negócio, afracar o forte de minha gente com mais homens arrecadados. E sendo o de ser, arremessei ordens, joguei meu cavalo. Porém, esbarrei em saída. Esbarrei para repontar de Adorim que vinha vindo. Ah lá, que é? Eu disse áspero. De Adorim quisesse me acompanhar, eu duvidava de que motivos. Não me respondeu. Li nele a forma de uma ira, como apertou os olhos em direitura do campo. Tu não vai pro paredão? Tu teme?
Eu ainda buli. Diadorim me empalhava às certas. O ódio luzente nele era por conta de Otacília. Ele me ouviu e não disse, ladeando o cavalo. Mirou meio o chão, vergonha que envermelhou. Agora ele me servia da diva da amizade. E eu repelia, mas fora de minha razão, eu precisei com urgência de ser ruim, mais duro ainda, ingrato de dureza. Invocava minha tema, a balda de Diadorim será assim. Tu volta, mano, eu sou o chefe, pronunciei. E ele, falando de um bem-querer que tinha a inocência enorme, respondeu assaz: Riobaldo, você sempre foi o meu chefe, sempre. Ainda vi como ele, com a mão que era tão suave em paz e tão firme em guerra, mimava o arção do selim. Repostei um feio xingo, bramei isso porque o aso de Diadorim me transtornava. Dei de rédea, com um raspo de galope, peguei junto com a Laripe e o Quipes, que mais adiantados me aguardavam. Nem espiei para trás, não vê que Diadorim obedecia, mas como devia de parar estacado lá, até que o meu vulto desaparecesse. Desjustiça. Mas como a obrigação do dia me arrolava, e em tudo não pensei, tocando para ir fazer e acontecer aos baques do coração. O Senhor dirá, como naquela hora Diadorim e eu desapartávamos um do outro, feito numa água só, um torrãozinho de sal e um torrãozinho de açúcar. Fui com desejos repartidos. Tropear, cavalgada, nós três, o Quipes, a Laripe e eu, meio a esmo. Isso é que se tinha. Refiz o frio da ideia, mas nos primeiros ares nem consegui. Eu despropositava. Diadorim é doido, eu disse. Todo me surripiei instanteante, tanto porque Diadorim era nome só de segredo nosso que nunca nenhum outro tinha ouvido.
Alaripe só fez que susteve cara de não entender e disse somente: Hein? Mas aí eu desmanchei o encoberto, dando do passado, me desimportava, consoante e expliquei. Diadorim é o Reinaldo. Alaripe ficou em silêncio pra me entender. Mas o Kipis se riu. Dindurim. Boa apelidação. Falava feito fosse o nome de um pássaro. Me franzi. O Reinaldo é valente como o mais valente sertanejo supro e danado jagunço. Falei mais alto. Danado. Repeti. Alaripe, por respeito, confirmou. Ah, danado é. Porque era que não dava outro jeito dele comigo conversar que não fosse com essas reverências. E a noite já tinha completado escuro, sem lua ainda aparecida, e eu não podia avistar a cara dele como formava opinião. As palavras que eu falei ficaram sendo sem dono. Ô, Tacília é minha noiva, Alaripe. Se a lembra dela? Antes de outros silêncios, ele me respondeu. Ah, lembro. Lá é um fazendão bom. Até me desgostava o modo zeloso do Alaripe sempre guiar o caminho, cuidados com que separava os galhos e ramagens de árvores para o meu cômodo de seguir. E a gente estava quase a passo em passo. Donde de conversar, desisti muito. Aqui, a qual a escuridão tapava toda a boca. Aonde para que eu ia? E carecia de ir conforme meu dever. Mas minha Otacília não devia de ter escolhido justa esta ocasião tão destacada de propósitos para vir aventurar entre homens de morte essa delicadeza sem proteção nenhuma, filha de família. Alaripe e o Kipis não descuidavam de tomar atento em tudo, nos lados, no arredor, figurável que era tempo de guerra, embrenhas de noite e algum inimigo, menos se espera, podia surgir para o mal. Aonde se ia? Rumo dado, reto em cima da vereda do Sás, ou seguido rio Paracatu arriba? Tudo se me dava a raiva, tanto por causa desse vaqueiro trazedor de relatos. Nem eu soubesse certo se era o seu Abão, se era Otacília. A quase metade do céu tinha suas estrelas descobertas entre os enuviados para a chuva. O sete estrelo no poente, a uma braça, devia de regular umas 9 horas. Nesse ponto,
deu de se ouvir um rumor grande, para dentro do cerrado, removendo nas galharias. Só fizemos que esbarramos, rifles em mãos. É anta, o Kipis disse, conhecedor alertamente. Alguma onça à espera de lua. Otacília tudo estava exposta por culpa de maus conselhos. O seu Abão entregou a ela a pedra de ametista. Eu falei. Alto falei. E não queria que o alaripe ressoasse. Entregou a ela a pedra. Isto é, a pedra era de topázio. Só no bocal da ideia de contar é que erro e troco e confuso assim. Diadorim sofria mais de tudo, quem sabe, por conta da dádiva daquela pedra. Otacília não devia de ter vindo. Essas andanças. Agora, onde era que se encontrar, viajou, ou aquele ber da mãe de vaqueiro para obrigar a definir notícia. Mas o vaqueiro, aquele, não teria o certo pouso, só atrás de seu gado urucuiano. Todo o mundo se fugia do paredão e de toda parte, suas trouxas nas costas. Quando se divisou um foguinho adiante no campo, seja que pensei, gente arranchada no ar em caminho para lugar nenhum. Não era somente foguinhozinho avoável assim azulmente, que em leve vento se espalhava, fogo fá, Jean de la Fosse. O que não se achava, o que eu pensava. Eu era diferente de todos? Era. Susto disso. Como me divulguei. Alaripe, o Kipis, mesmo o calado deles, sem visagens, devia de ser diverso do meu, com menos pensamentos. Era? Sei que eles deviam de sentir, por outra forma, o aperto dos cheiros do cerradão. Ouvi disparelhos comigo o comprido ir de tantos mil grilos campais. Isso me dava ojeriza, mas também com certo consolo misturado, como quando, viajando assim, no escuro da noite, a ideia da gente cheia de atormentamentos e, de repente, o cavalo bufa, batendo o vulto da cabeça branquenta e chamando atenção para o cheiro do suor dele, que vale por uma persistência com paciência de responsabilidade. Aquela noite estava podendo mais do que a minha decisão. Soubesse, não sei. Noite lembrada em mim de sereno a orvalho. Revi madrugar, quando esbarramos na beira de uma vereda pagã por repouso. A aurora é o sol assurgente e os passarinhos arrozeiros. Cá o céu tomou as tintas. Aí retoquei muita lembrança madraça, como se estivesse no antigamente. Fez farta, foi um café, mas comemos farofa, bebemos gole d'água.
o Quipes apanhou Araticu maduro. Ele vivia cuidando de achar as frutas em árvores e moitas. O Alaripe ajuntou gravetos e acendeu um fogo, só por calor e costume só, que não se tinha o que quentar nem assar. Medito como aos poucos, um passarinho maior ia cantando esperto e chamando os outros e outros para a lida deles, que se semelha a trabalho. Me passavam inveja de como devia de ser o ninho que fizessem, tão reduzido em artinha, mas modo mandado cabido com aos fins e fatos. E o que pensei, que aquela água de vereda sempre tinha permanecido ali, permeio as touças de sassafrás e os buritis dos ventos. E eu, em esse dia, só em esse dia justo, tinha carecido de vir lá para avistar com eles. Por que era? Bobeia! Eu estava cansado, com uma dor na ilharga.